Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. Olha, a gente continua aqui com mais uma aula de protozoários. Nesta aula, a gente começa a estudar as doenças causadas por eles. Nós vamos estudar duas protozooses transmitidas por insetos. A primeira delas é a leishmaniose, transmitida pelo mosquito palha. E a segunda delas é a malária, transmitida pelo mosquito prego. Eu espero que você aproveite a aula. Se você gostar, dê um gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, se puder, ajude a divulgar o canal Videoaula de Biologia. Vamos para a aula então. Protozooses. Então, muito bem, a primeira que a gente estuda é a leishmaniose, na sequência, malária. Então, está aparecendo aí para vocês, leishmaniose cutâneo-mucosa, também conhecida, turma, como úlcera de Bauru. Outro nome aí para leishmaniose, olha lá, cutâneo-mucosa, também chamada de úlcera de Bauru. Agente etiológico. Etiológico significa causador, que origina ou causa a doença. É a Leishmania brasiliensis. Então, a gente tem aqui uma espécie, esse é o nome científico da Leishmania brasiliensis. Lembrando que o nome científico ele tem sempre duas palavras, dois termos. O primeiro está em letra maiúscula, indica o gênero da espécie. A segunda palavra em letra minúscula é uma característica da espécie. Os dois nomes juntos nomeiam a espécie, determina o nome científico da espécie. Então está aí Leishmania brasiliensis, agente causador da leishmaniose cutâneo-mucosa. Então, como eu disse para vocês, são doenças transmitidas por mosquitos, portanto a transmissão é através da picada da fêmea do mosquito palha. Então está aqui o primeiro nome popular para a gente, e só as fêmeas, neste caso, transmitem a doença. Na realidade, turma, a maioria das doenças são transmitidas por fêmeas, doenças evidentemente transmitidas por mosquitos, claro, porque apenas as fêmeas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. Tá ok? Então nós temos aqui o gênero Lutzomia, um nome bem esquisito, né? Isso aqui é nome técnico para o gênero do mosquito palha, gênero este que transmite o parasita na região das Américas, porque na região da Europa, da Ásia e da África, o mosquito palha pertence ao gênero Phlebotomus. Phlebotomus, como aparece aí para vocês. Tá ok? Então, local de ação. Local de ação, turma, é a região do corpo do hospedeiro humano onde o parasita se instala e, evidentemente, causa os sintomas da doença. Mucosas e pele. Tá aí, os locais de ação, melhor dizendo, né? Mucosas e pele. Sintomas mediante a infecção nas mucosas e na pele. Lesões na boca, evidentemente, quando o parasita se instala na mucosa bucal. Lesões no nariz, quando o parasita se instala, evidentemente, na mucosa do nariz, podendo até ocorrer destruição do tecido cartilaginoso do nariz. E o nariz cair, se assemelhando ao nariz de um animal. Nariz de anta, no caso, é um nome popular que se popularizou, indicando esse quadro clínico sintomático desse tipo de leishmaniose. Ok? Evidentemente, lesões na pele, né, turma? Um indivíduo que tem o parasita se desenvolvendo nos tecidos da pele, infelizmente o parasita destrói os tecidos da pele, expondo tecidos internos, formando feridas na região da pele. Profilaxias. A palavra profilaxia, turma, significa medida, ou medidas, melhor dizendo, ou que evitam a ocorrência de uma doença, ou que combatem uma doença que já está instalada. Então, sempre que tiver inseto vetor, combate-se o inseto vetor. Né? Combater o inseto vetor é aplicar diretamente inseticidas para matar o animal ou colocar telas nas janelas para evitar que este animal entre no interior das casas. Ok? Evidentemente que, se a doença já está instalada, trata-se o doente com medicamento. Certo? Então, nós temos aqui mais um tipo de leishmaniose. Agora, a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é aquela em que o parasita se instala nos órgãos internos. É assim que a gente chama um órgão. A gente pode chamá-lo também de víscera. Então, agente etiológico, você vai ver outra espécie de leishmania, a Leishmania donovani.
A transmissão também é através da picada da fêmea do mosquito palha, também gênero Lutisomia para as Américas, Phlebotomus para a região do Velho Mundo, Europa, Ásia e África, ou seja. Local de ação, neste caso, Leishmania donovani se instala nos órgãos internos, principalmente fígado e baço. Os sintomas, evidentemente, inflamação do fígado, é o que a gente chama de hepatomegalia, e inflamação do baço, que é o que a gente chama de esplenomegalia. Profilaxias, combater o inseto vetor, tratar o doente, são as mesmas profilaxias, só lembrando, dando um destaque, que a leishmaniose visceral ela é muito mais séria por conta do local onde o parasita se instala, órgãos internos como fígado e baço. Aqui para a gente representar, vou te trazer figuras do parasita então agora, tá ok? Eu chamei de ciclo da Leishmania brasiliensis. Eu vou mostrar para vocês as duas formas que a célula do parasita pode assumir. É isso mesmo, a gente está falando de uma célula bastante complexa que pode se apresentar de jeitos diferentes. Então olha lá, esta é a primeira forma do parasita chamada de promastígota. É a forma infectante que entra após a picada do mosquito palha. Então aqui você está vendo algumas células, não tem uma, duas, três, não, algumas, certo? Aqui a gente vê nitidamente o flagelo de uma delas, portanto a gente tem um protozoário flagelado. Então aqui sendo mostrado para vocês um protozoário flagelado, que é justamente o que é a leishmania. Muito bem, dentro das células do hospedeiro humano a gente vê a forma amastígota. Tá vendo? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amastígotas. Ou seja, são células do parasita, só que diferentes agora, elas estão menores e bem esféricas, dentro de uma célula de defesa, dentro de um macrófago. Tá vendo? Então a gente tem aqui ó, a mastígota, ok? É a forma que se desenvolve dentro do macrófago. O macrófago é uma célula de defesa, ok? É uma célula que tenta destruir o parasita. Neste caso aqui a gente vê alguns parasitas lá dentro do macrófago. O macrófago é toda essa célula aqui que eu estou passando o ponteiro para vocês, tá ok? Toda essa célula aqui é uma célula humana. Evidentemente as células do protozoário são menores, elas estão lá dentro. O macrófago pode ou não resistir a essa invasão, a esse tipo de infecção, ok? Geralmente, turma, os macrófagos estão no interior dos tecidos destruindo agentes infecciosos, tá certo? Por exemplo, na pele, no caso de uma infecção na pele. Bom, leishmaniose é isso. Agora a gente vai para mais outra doença desta aula. Vamos a ela. Muito bem, então, malária, né? Agente etiológico, ou seja, causador da malária. A gente tem o Plasmodium sp. SP eu estou abreviando o nome científico. Eu vou te apresentar algumas espécies de Plasmodium em latim escrito. Você pode escrever também Plasmodio em português, ok? Transmissão, evidentemente, através da picada de um inseto, neste caso, de novo, da fêmea, só que o inseto é outro. O nome popular dele é mosquito prego. Tá? Você está vendo aí o mosquito prego tem esse nome porque ele pousa com o abdômen inclinado. O abdômen não é paralelo à superfície como ocorre na maioria dos insetos. Ele empina o abdômen, ok? Gênero Anopheles, está aí o nome técnico científico do gênero. Então as fêmeas do gênero Anopheles são hematófagas, transmitem o parasita Plasmodium. Local de ação, principal local de ação, ok, turma, que está relacionado diretamente com os sintomas. O local de ação são as hemácias, na verdade. As hemácias são invadidas e destruídas pelo Plasmodium. A destruição das hemácias leva à liberação de toxinas que causam ataques ou acessos de febre. Então, sintomas: febre intermitente. Intermitente significa que ela ocorre de tempos em tempos, ou de 48 em 48 horas, ou de 72 em 72 horas. Ok? Então tá lá, olha só, essa febre decorrente da liberação de toxinas após a destruição de hemácias. Uma toxina bastante conhecida chama-se hemozoína. Hemozoína é uma toxina liberada com o rompimento das hemácias que ativa um acesso de febre, um estado febril, um pico, uma elevação na temperatura corporal do indivíduo com malária. Então, olha lá, essa febre
Pode ser terçã, do tipo benigna. A terçã aqui, turma, significa que a febre ocorre de 48 em 48 horas. Ou seja, o indivíduo tem febre hoje, depois de 48 horas é que ele vai ter febre novamente. Benigna porque os sintomas não são tão sérios. A febre não é tão alta, por exemplo. A terçã maligna, existe também a maligna. Bom, primeiro, se é terçã, a febre é de 48 em 48 horas. Maligna é porque a febre é bastante alta, o indivíduo pode chegar à morte, inclusive. Existe também a febre quartã benigna, ela é sempre benigna. Quartã significa que a febre ocorre de 72 em 72 horas. O indivíduo tem febre hoje, daqui 72 horas ele tem febre novamente. Isso que é febre intermitente, ela ocorre de tempos em tempos. Ela não é constante, contínua, como nas outras infecções, nas outras doenças parasitárias. Ok? Olha, se você tiver dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para você, ok? Profilaxias, obviamente se tem inseto, combate o inseto com inseticidas, tela nas janelas e assim por diante. E, evidentemente, tratar o doente com medicamento, ok? Aqui só para exemplificar os tipos de malária, né? A gente tem lá, caracterizada, obviamente, pelo tipo de febre, a terçã benigna, causada pelo Plasmodium vivax. Então, aqui citando uma espécie, né? Plasmodium vivax é a espécie mais comum de Plasmodium, ok? Outra, a terçã maligna. A terçã maligna é causada por outra espécie, evidentemente, que é o Plasmodium falciparum. E a quartã benigna, eu não coloquei benigna, mas a quartã é benigna, causada pelo Plasmodium malariae, ok? Então, aqui, turma, são exemplos de protozoários e as suas respectivas febres, que, por sua vez, caracterizam tipos de malária. Aqui um gráfico só para mostrar para vocês, está vendo? Relaciona a temperatura por horas. Então aqui o indivíduo, às 12 horas, ele teve um ataque, um acesso de febre. Depois de 48 horas, aqui no número 60, ou seja, em 60 horas, 12 horas mais 48 dá 60, obviamente ele teve outro ataque de febre. Então a gente tem um espaço aqui de 48 horas, portanto essa é uma febre terçã. Ok? Então, só para você ver aí como que a gente pode representar num gráfico um tipo de febre terçã ou uma febre intermitente. O indivíduo tem febre aqui, depois de 48 horas ele tem febre novamente, fica num período sem febre. Isso é bastante curioso. Isso identifica, sem dúvida alguma, que o indivíduo tem malária. Tá ok? Então, olha lá, ciclo Plasmodium SP. Eu vou te mostrar também as duas formas principais que eu selecionei aqui, né? Existem outras. Eu selecionei duas formas aqui do parasita Plasmodium. Então, olha lá, esporozoito, a célula é mais comprida, você está vendo? É o esporozoito que entra com a picada do mosquito prego, sempre as fêmeas lembrando. Tá? Merozoito, olha só, uma forma mais redonda, né? Menor, inclusive, o merozoito é a forma que se desenvolve dentro das hemácias e acaba destruindo as hemácias, gerando os ataques de febre ou a febre intermitente. Então veja só, a gente está falando do mesmo ser vivo, você está entendendo isso, né? Aqui a gente tem, porém, o Plasmodium na forma esporozoito, que entra com a picada no mosquito, e o Plasmodium na forma merozoito, que se desenvolve dentro das nossas hemácias. Dúvidas? Deixe aí nos comentários, não fique com dúvidas, ok? O ciclo, turma, olha só, eu fiz um desenho, tá ok? Aí eu digitalizei, passei aqui para aula, para videoaula. Você me diga aí nos comentários se ficou legal, você pode dizer que ficou ruim também, tá ok? Eu preciso que você seja sincero. Afinal de contas, esta aula é para te ajudar, para você aprender. Então vamos lá ao meu esquema, ao meu desenho. Tá aí um mosquito bonito, né? Esse aqui é um mosquito prego, tá vendo? Eu desenhei ele com o abdômen inclinado, certo? Então, com a picada, o mosquito acaba introduzindo esporozoitos. Veja, os esporozoitos, eles se multiplicaram ainda no intestino do mosquito, foram para o aparelho picador do mosquito prego. Quando esse mosquito pica uma pessoa, ele acaba introduzindo esporozoitos, ok? Dica para vocês, os esporozoitos eles se multiplicam dentro do mosquito por um processo assexuado de reprodução, chamado de esporogonia, como está aparecendo aí para vocês. No mosquito, então,
neste momento aqui está ocorrendo reprodução assexuada, repetindo aí para vocês, né? Por esporogonia. Esporogonia é o nome da reprodução que multiplica ou produz simplesmente esporozoitos, certo? Então, olha lá. Na sequência, né, os esporozoitos vão para o fígado. Do fígado eles já saem diferentes, eles já saem merozoitos. Nossa, então você está vendo? Aqui no fígado ocorreu uma transformação dos esporozoitos em merozoitos. A sequência, turma, é os merozoitos invadirem as hemácias, aqui eu desenho uma só, obviamente, e lá dentro um merozoito se multiplica, tá vendo? Então aqui dentro da hemácia, a gente já está no corpo humano, evidentemente, no hospedeiro humano, ocorreu multiplicação dos merozoitos. Isto é um processo de reprodução assexuado. Está ocorrendo então aqui reprodução assexuada, só que neste caso ela é chamada de esquizogonia. Esquizogonia é o processo de reprodução assexuada que multiplica merozoitos dentro das hemácias. As hemácias sucumbem, elas estouram literalmente, delas saem merozoitos, saem toxinas, ok? Então está aqui os merozoitos e as toxinas. Uma toxina é a hemozoína, como eu te falei. Essas toxinas vão causar ataques de febre, acessos febris. E também das hemácias saem gametócitos. Olha só, gametócito ainda não é gameta, ok? O gametócito, eles vão se transformar em gametas só lá no intestino do mosquito. Então o mosquito precisa picar, tá vendo? Ó? Uma pessoa contaminada e aí ele acaba ingerindo junto com o sangue gametócitos. Atenção agora, viu, turma? Não está aí no desenho, se você tiver dúvida, pergunte. Esses gametócitos lá no intestino do mosquito se transformam em gametas que se fecundam. Opa, está tendo fecundação agora neste caso aqui, ó, de gametas no intestino do mosquito. O hospedeiro em que ocorre fecundação, portanto reprodução sexuada, é o hospedeiro definitivo. Então a gente tem aqui uma exceção, o mosquito. Ele é, neste caso, o hospedeiro definitivo. Definitivo porque nele ocorre reprodução sexuada. Então nós temos aqui para a malária, cuidado com isso, ela é uma exceção. O hospedeiro definitivo é o inseto vetor. Enquanto que o ser humano, por ter apenas a reprodução assexuada, né, o merozoito se multiplicando nas hemácias, o ser humano acaba sendo, neste caso, o hospedeiro intermediário. Então, veja lá, resumindo, só para ver se fechar aqui, né? A gente concluir essa aula, turma. No ciclo do plasmódio, no anófilis, está vendo? No mosquito prego, ocorre reprodução assexuada por esporogonia e também reprodução sexuada por fecundação. A reprodução sexuada por ocorrer no mosquito já o torna hospedeiro definitivo do parasita plasmódio. Então, na malária, um outro jeito de dizer, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Não vá se esquecer disso, não confunda, não se confunda, por favor, tá ok? No ser humano, para a gente terminar, ocorre apenas reprodução assexuada por esquizogonia, que vai acabar produzindo lá os merozoitos, né? Os merozoitos, aliás, eles vão se multiplicar lá nas hemácias por esquizogonia, né? Eles saíram lá do fígado, entram nas hemácias e se multiplicam nas hemácias por esquizogonia. Por conta disso, por ocorrer reprodução assexuada no ser humano, o ser humano, neste caso, é apenas o hospedeiro intermediário. Isso é uma exceção, visto que na maioria das doenças em que há dois hospedeiros, nós, o ser humano, portanto, é o hospedeiro definitivo. Não é o que acontece neste caso aqui, é o contrário. Mais uma aula de protozoários. Na verdade, essa foi a primeira aula de doenças causadas por protozoários, duas doenças então transmitidas por mosquitos. Espero que você tenha aprendido com a aula, que ela tenha te ajudado. Mais uma vez eu te peço, deixe um gostei, se inscreva no canal e ajude a divulgar o canal Vídeo Aula de Biologia. Meus queridos, eu fico por aqui te desejando muita sorte, muita felicidade aí na sua vida, no seu dia a dia. Um abraço e até a próxima.